Super tranquilo. Hoje, excepcionalmente, nós estamos transmitindo essa aula durante o dia, né? Nós tivemos eu tive um problema técnico aí na semana, mas agora nós já estamos aqui com gás total. Todo mundo recebeu o material da aula de hoje, viram que está um pouquinho diferente, nós temos um número de questões maior, porque nós começamos agora com atualidades, a situação de reta final, né? Nós já estamos aí há poucos dias da nossa prova, vamos correr atrás aí, e como a nossa banca, ela tem... Que rico o quê, Epson? Sou um coitado, minha nossa. Ah, se eu fosse rico, Mas estou perto, falta só o dinheiro. Resultado, hoje nós vamos trabalhar dois assuntos, e tradicionalmente as aulas até antes da nossa prova serão assim, mais ou menos dois assuntos, quando for possível nós vamos trabalhar três assuntos, e hoje nós trabalhamos as questões relativas ao Oriente Médio, né? Dia 7 de outubro, houve um ataque em larga escala, foi o maior ataque já promovido por um grupo terrorista, e aí a minha preocupação logo agora aqui, inicialmente, né? Hamas é um grupo terrorista. O Hamas não é um grupo combatente. O Hamas não representa os palestinos. Muita calma nesta hora. Por quê? Porque a mídia de direita, de esquerda, de centro, está todo mundo falando disso, mas não estão chamando o Hamas pelo nome exato do que ele é, que é um grupo terrorista. Não são combatentes e não representam a Palestina. Tá? Não representam a Palestina. Outra confusão que está acontecendo muito comumente é as pessoas misturarem a faixa de Gaza com a cidade de Gaza. São duas coisas totalmente diferentes e estão, inclusive, em regiões diferentes do Estado de Israel. A faixa de Gaza e a cidade de Gaza, né, onde nós tivemos aí vários ataques. E pela primeira vez em muito tempo, na verdade, a primeira vez da história, grupos terroristas que são tecnicamente rivais, defendem coisas diferentes, se uniram em prol do ataque contra Israel. Nós temos envolvido aí o Hamas, está saindo na mídia com muita frequência, mas temos ainda Hezbollah, Jihad Islâmica, Al-Fatah e também o grupo terrorista mais conhecido nos últimos anos, de 2014 para cá, que é o ISIS, ou simplesmente o Estado Islâmico. Então, nós vamos dividir a aula em dois momentos, né? As primeiras 10 questões são sobre os conflitos do Oriente Médio, muitas questões já ocorridas em 2023, algumas questões adaptadas, algumas questões eram ABCDE, e aí a nossa banca trabalha no circuito ABCD, então nós tivemos ali o trabalho de adequar essas questões, né? E para as próximas semanas nós vamos começar um patamar já de questões autorais, porque as questões que tratam agora do Hamas são questões do passado, 2014, 2017, 2022, 2018, mas questões sobre o atual ataque do Hamas não há nenhuma, só tem uma questão que eu fiz uma adaptação, né, para se encaixar com a nossa atualidade, tranquilo? Hoje também eu não vou trabalhar o PowerPoint, né? Hoje eu vou colocar aí direto no PDF e fazer as nossas anotações e as nossas pontuações nesse PDF. O motivo disso, tempo. Nós temos 20 questões e eu trabalho as 20 questões. Em outras palavras, nós temos aí aproximadamente 80 itens, 80, né? Cada questão tem 24 itens, A, B, C, D, e nós temos 80 questões a serem trabalhadas, 80 itens a serem desmantelados um a um. Tá? Eu não sei como é que a concorrência trabalha, mas o IB e o professor Brando trabalha assim, item a item, para você não sair daqui com dúvida nenhuma, sabendo o porquê dos pingos dos is. Tranquilo? Considerando isso, eu vou aqui dividir com vocês a minha tela. Prontinho. Minha tela cheia. Vou abrir aqui o meu PowerPoint. Cadê? Acho que é isso aqui. Prontinho.
Todo mundo visualizando aí? Tá, ó. As 10 primeiras questões, Oriente Médio, conflitos. Nós temos a questão número 3, que, entre outras coisas, tem assertivas, né? As questões de assertivas são as melhores de serem resolvidas. Aí nós temos questões de nível fácil, de nível médio e de nível difícil. Tá? A questão número 8, nível fácil. Questão de 9, nível difícil. Questão número 6, nível médio. Aqui, ó, já abordando a temática do Hamas. Né? Questão número 10, sobre a Autoridade Nacional Palestina. Essa questãozinha foi da UES, eu acredito que de 2023. Tem uma questão da UES aqui que trabalha no circuito da nossa banca, ABCD. E aí, questões também relativas ao meio ambiente, porque meio ambiente é um assunto que nós podemos facilmente classificá-lo como coringa, né? É um assunto que se adequa e vai se ajustando a todos os assuntos pertinentes. Economia, meio ambiente, saúde, população, tudo se encaixa nas questões relativas a meio ambiente. Tá vendo? Aí nós vamos pegar aqui da questão número 11 até a questão número 20. Tranquilo? Essa minha versão é a versão que já está com gabarito. Você muito provavelmente recebeu a primeira versão sem gabarito, né? Mas toda a aula, no finalzinho da aula, nós resolvemos todas as questões, e aí a coordenação já fornece para vocês a versão com gabarito. Tranquilo? Deem aqui um zoom nas questões, e aí volto para vocês para pontuar a nossa temática. Tranquilo? Vamos lá. As questões relativas ao Estado de Israel têm relação direta com o Brasil. Se tem um país que tem envolvimento com o Estado de Israel, é o Brasil. É inegável. Então, a probabilidade, a possibilidade de cair uma questão abordando a relação Brasil e Estado de Israel é muito grande. Por quê? Em 1947, logo após a Segunda Guerra Mundial, e durante a Segunda Guerra Mundial, aconteceu o Holocausto, né? Que foi o assassinato em massa, o genocídio de milhões de judeus. Brando, o nosso edital só fala de atualidades de 80, da década de 80 para cá. E aí você está abordando 1947, anterior à década de 80. Mas vamos lá. Se eu não contextualizar historicamente, você não vai entender o desdobramento do Estado de Israel. Então, vamos fazer da seguinte maneira. 47 é assinada uma resolução da ONU. Essa resolução da ONU, quem estava presidindo o Conselho de Segurança da ONU naquele momento era Oswaldo Aranha, brasileiro. E é ele que consegue aprovar a resolução da criação de 2 estados, a criação de 2 países, um árabe, a Palestina, e um judeu, o Estado de Israel, em 1947. Naquele momento, os árabes, a Liga dos Países Árabes Unidas, simplesmente não aceitou. Em 48 acontece a Revolução e o Estado de Israel é estabelecido. Oficialmente, em 1949, o Estado de Israel é reconhecido pela ONU e passa a ter uma cadeira na ONU. Primeiro país a reconhecer o Estado de Israel, Estados Unidos da América. Segundo país a reconhecer o Estado de Israel, a Rússia. E olha que a Rússia era comunista naquele contexto de 49, tá? E a partir disso, os árabes nunca... O que é que está falhando? A voz, a transmissão, é o som? Eberson, dá uma olhadinha se não é o teu canal de recepção. Pronto, vamos lá.
A partir de 48 e 49, com o estabelecimento do Estado de Israel, uma série de conflitos vai acontecer. O primeiro grande conflito vai ser em 67, a chamada Guerra dos 6 Dias. Egito, Jordânia, Síria, tá? E Arábia Saudita se juntam contra o Estado de Israel. O Estado de Israel é um Estado judeu cercado de países muçulmanos e árabes. Nem todo árabe é muçulmano e nem todo muçulmano é árabe. Por exemplo, o Irã. O Irã é um país muçulmano, mas não é um país árabe, é um país persa. Esses países se reúnem contra o Estado de Israel e são derrotados em 6 dias, em 1967. Foi a segunda grande intifada. A intifada é a revolta promovida pelos árabes contra o Estado judeu, em 67. Em 73, em outubro de 73, mais especificamente, no dia 6 de outubro de 73, acontece o Yom Kippur. O Yom Kippur é um feriado judaico, é o chamado Dia do Perdão. Lembra daquela expressão que nós usamos às vezes, chamado de bode expiatório? Bode expiatório. Alguém que vai levar a culpa por outra pessoa. Essa expressão bode expiatório tem origem judaica. Os judeus, numa festa específica chamada Festa dos Tabernáculos, o sumo sacerdote, ele transferia simbolicamente os pecados do povo para um bode. O nome desse bode era Azazel. E esse bode era enviado para o deserto. O bode morria, os pecados do povo também morriam, cancelados. E o dia do Yom Kippur, era o dia do perdão, tá? E em 73, os árabes se juntam novamente e atacam Israel, em 73. Nesse contexto de 67 e 73, Israel vai anexar a faixa de Gaza, que é a região que dá ao Estado de Israel a saída para o Mediterrâneo, e em 73 ele anexa a Península do Sinai. É uma área gigantesca. O Sinai é aquela faixa entre o Egito, que é um país africano, e o Estado de Israel, que é um país asiático, lá do Oriente Médio. Foi onde o povo hebreu atravessou o Mar Vermelho, né? Você que fez escola dominical, se você for batista, metodista, presbiteriano, né? Adventista, não deve estar assistindo nossa aula, porque o sábado é sagrado para os adventistas, vou assistir depois gravada, né? Ou se você fez catecismo, você ouviu isso, né? O povo hebreu atravessou o Mar Vermelho ali com Moisés. Pois é, nessa faixa entre o Egito e Israel, é a Península do Sinai. Israel tomou também em 73. E tomou um trecho da chamada região da Cisjordânia, que separa Israel da Jordânia. Em 47, Oswaldo Aranha, diplomata brasileiro, ele assina e aprova a resolução da criação de 2 países. Israel, Palestina, e aí vem um problema. A cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é sagrada para cristão, é sagrada para muçulmano e é sagrada para judeu. Particularmente, tem uma situação mais complicada, que é o Templo do Monte, que é sagrado para os judeus. E é onde está a Mesquita de Al-Aqsa, que também é sagrada para os muçulmanos. E estão no mesmo lugar. Desde 87, década de 80, conforme nosso edital, é proibido, expressamente proibido, que pessoas não muçulmanas visitem a Mesquita de Al-Aqsa. Ou seja, quem é que está usando de intolerância religiosa aí? Os muçulmanos radicais. Brando, todo muçulmano é radical? Claro que não, óbvio que não. Tá? Os muçulmanos estão divididos em 3 grandes grupos. Xiita, 23%. Sunita, 75%. E Ibanita, 2%. 75%, vou ser mais generoso, 80%
80% do povo muçulmano é pacífico. 80%. O problema são os 20%. Por que é problema os 20%? Os muçulmanos são 1,3 bilhões de pessoas. Bilhões de pessoas. Então, 20% de 1,2 bilhões dá 240 milhões de pessoas que são consideradas radicais, fanáticos, fundamentalistas. Ou seja, uma população maior do que a população do Brasil. Eis aí o problema. E aí, por conta disso, existe um racha entre os muçulmanos, entre os xiitas e os sunitas. Ambos acreditam na mesma coisa. No Alcorão, o livro sagrado muçulmano, acreditam em Alá, acreditam no céu, acreditam no inferno, mas divergem, discordam de quem deve governar o mundo muçulmano. Para os xiitas, quem deve governar são os descendentes diretos de Alá, ou de Ali, que era considerado sucessor de Alá. Para os sunitas, que é a maioria da população muçulmana, eles entendem que quem deve governar o mundo muçulmano são os dirigentes, os líderes. E o Hamas, o grupo de resistência islâmica, é sunita. Em 73, o Estado de Israel anexa Gaza, Sinai e a Cisjordânia. E na Cisjordânia está Jerusalém, que é um problema desde sempre. É uma questão que tem 5, 6 mil anos e não será resolvida agora. Em 1987, é criado o grupo radical chamado Hamas, tá? Resistência Islâmica. E lá no decreto, no artigo de criação do Hamas, está explícito, em letras garrafais, para quem quiser entender, que o objetivo do Hamas é a destruição do Estado de Israel. Está lá escrito. Não é o branco que está inventando, não é notícia, está lá publicado. Tá? Um documento de acesso público. O objetivo do Hamas é destruir o Estado de Israel. Por conta disso, em 93, foi assinado um acordo entre palestinos e entre judeus, o chamado Tratado de Oslo. Nesse Tratado de Oslo, ficou estabelecido que haveria uma transição, devolução de territórios para a criação do Estado da Palestina. Foi assinado um acordo entre Yasser Arafat, que era o líder da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, e foi criado a ANP, né? A Autoridade Nacional Palestina. Ou seja, não existe país chamado Palestina. É a região, mas não existe um país, ok? E aí, depois disso, o primeiro-ministro israelense, Yitzhak Rabin, foi assassinado por um judeu fanático. Existe fanatismo dos dois lados, mas quem está promovendo as mortes agora? É o fanatismo judeu? Não, é o fanatismo do Hamas. Desde 2007, o Hamas, que também tem um braço político, tem uma representação junto à Autoridade Nacional Palestina, desde 2007, quem manda na Autoridade Nacional Palestina é o Hamas. E o Hamas é um grupo terrorista. Aí o que é que aconteceu? Dia 7 de outubro, né, hoje são 21, há 14 dias, no dia de sábado, que é sagrado para os judeus, e um feriado do Yom Kippur, o mesmo feriado que há 50 anos os grupos árabes atacaram Israel. 50 anos do Yom Kippur, o Hamas desfere um ataque como nunca antes na história do Estado de Israel. E de lá para cá, nós já temos 14 dias de guerra. Agora, muito cuidado ao fazer análise dessas questões. Não são dois exércitos. Em uma guerra, existem regras estabelecidas. Essas regras estão presentes na chamada Convenção de Genebra. Por exemplo, numa guerra, crianças não podem ser mortas. Hamas está matando crianças. Não só crianças, como bebês. Matou 50 bebês, decapitou 20.
20 crianças foram decapitadas. Hospitais devem ser preservados. Templos religiosos devem ser preservados. Prisioneiros de guerra devem ter a sua integridade física garantida. O Estado de Israel prendeu um radical do Hamas e evitou que o povo judeu lixasse esse radical. Em contrapartida, o que é que o Hamas está fazendo? Usando mulheres, crianças e hospitais como escudo humano. Então, cuidado com as informações que você recebe. O Estado de Israel é um Estado democrático de direito. Não, Anabela, quem bombardeou foi o Hamas. Eu vou dizer até quem foi a emissora que emitiu isso. A Globo e a Folha de São Paulo disseram assim: Israel bombardeia um hospital na faixa de Gaza. Depois comprovou que ela tinha divulgado a fake news. E depois trocou a informação para a seguinte: bombardearam um hospital na faixa de Gaza. Desse jeito. Ela não citou o Hamas. Ainda hoje, dia 21, nós estamos fazendo nossa aula, o Brasil e o Celso Amorim, que é o ministro das Relações Internacionais, não classifica o Hamas como grupo terrorista. Eles classificam o Hamas como grupo combatente. A Convenção de Genebra estabelece regras da guerra e essas regras não são respeitadas porque é um grupo terrorista. Na década de 2000, 2014, a União Europeia mandou canos e instalou um sistema de saneamento básico em Gaza. O que é que o Hamas fez? Cortou esses canos e transformou em mísseis. E, por conta disso, o Estado de Israel inaugurou um sistema de defesa chamado Iron Dome, ou domo de ferro, ou cúpula de ferro. É um sistema que explode, detecta o míssil inimigo no ar, explode esse míssil inimigo no ar, evitando danos à população judaica e, por tabela, também à população palestina. Nós tivemos uma rave nesse dia do Yom Kippur e até agora nós já temos confirmado a morte de 2 brasileiros. Uma brasileira que estava na rave, foi morta pelo Hamas, e outro brasileiro que estava num bunker, porque o Estado de Israel está cheio de bunker, que são casas fortificadas no porão, de concreto, para evitar que essas pessoas morram durante esses bombardeios. Tranquilo? Já dei um zoom aí sobre os conflitos e agora sim nós vamos entrar nas nossas questões propriamente ditas. Vamos lá. Agora, valendo resolução das 10 primeiras questões, sobre o Oriente Médio e os conflitos. Olha só, tranquilo? Está aqui as 10 questõezinhas, Essa versão já é a versão gabaritada, mas nós vamos desdobrar. Olha só, o que é que nós temos aqui, ó? Em 2023, em 2023, ó, isso aqui eu alterei, 50 anos da guerra do Yom Kippur, ocorrida contra o Estado de Israel. Na atualidade, a região se apresenta, a região se apresenta como uma área de conflito permanente e uma solução para as questões políticas e sociais entre israelenses e árabes parece distante, tá? O ideal aqui é que não tivesse árabes, e sim muçulmanos radicais, porque nem todos os árabes são contra o Estado de Israel, tá? Só os que são a favor da luta armada. Aí, continuando daí, vamos lá para a primeira questão. Nesses 70 anos, ocorreram guerras, acordos, tratado de paz e resolução da ONU, da Organização das Nações Unidas. Nesse contexto, as alternativas abaixo estão corretas. Cuidado! O que é que nós queremos aqui? Nós estamos buscando a exceção, tá? Eu não estou buscando a resposta correta.
Eu estou buscando a alternativa incorreta. Muita calma nesta hora. Toda a vida que você for fazer essas análises, tenha cuidado para ler com o máximo de atenção as nossas questões. Por quê? Esse concurso vai fazer toda a diferença, uma questão que você possa deixar passar, tá? Então, vamos aí às nossas questões. Item A. Os Estados Unidos da América mantêm uma política externa de apoio a Israel. Recentemente, o presidente Donald Trump anunciou que mudará a embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém. Esse item aqui é completamente verdadeiro. Inclusive, os americanos, o Brasil também cogitou a possibilidade de mudar sua embaixada de Tel Aviv, que é a capital administrativa de Israel, para Jerusalém, que é a capital religiosa. Então, o item A é verdadeiro, não nos interessa. Vamos para o item B. As dificuldades e contradições para a criação de um Estado palestino na região contribuem para a formação de grupos radicais que usavam o terrorismo na luta contra o Estado de Israel. É um item bom. Segura aí, tá? Não tem o item B. Vamos para C. Na chamada Guerra dos 6 Dias, Israel ocupou a faixa de Gaza. Ainda hoje, o exército de Israel controla essa área, onde vive um grande contingente de palestinos. Verdadeiríssimo. Tanto o item A quanto o item C são verdadeiros, não nos interessam. Vamos para D. Após o massacre de judeus na Segunda Guerra Mundial, a ONU, a Organização das Nações Unidas, autorizou a criação do Estado de Israel e determinou que os palestinos que estavam na região fossem para o Golfo Pérsico para integrarem-se aos estados do Irã e do Iraque. Nunca os palestinos se mantiveram aqui, ó. Então, nós temos como alternativa incorreta, assinala aí como alternativa incorreta, tá? O item D de dado. D de dado. Os palestinos permaneceram dentro da área territorial do Estado de Israel. Quem migrou para o Irã e para o Iraque, em grande parte, foi o chamado povo curdo. Então, primeira questãozinha, D de dado. Vamos para a segunda. E aí eu resolvo 5 questõezinhas e volto aí para vocês para tirar o de inimigo qualquer dúvida. Olha só a segunda. É consenso, é comum acordo que o Estado-nação é constituído, o Estado-nação é constituído, deixa eu só trocar aqui, usar aqui pegar aqui uma ferramenta. Não, usar nenhuma dessa não. Vamos lá. Só interromper aqui a minha... Prontinho. Ó, primeira questãozinha é D de dado. Tranquilo? D de dado, a nossa primeira questão, sem nenhum problema. Vamos aí para a segunda questão. Ia usar aqui uma ferramenta, e aí a ferramenta deu uma bugada, mas já vai dar certo aqui. Prontinho. Vamos lá. Vamos para a segunda questão, tranquilo demais, e aí eu volto sempre a cada bloco de 5 questões. Certinho? Primeira questão, D de dado, vamos para a segunda. Olha a segunda questão. É consenso, é comum acordo, que o Estado-nação é constituído por um corpo de cidadãos que se considera parte de uma mesma nação e que exerce soberania dentro dos limites de um território politicamente estabelecido e reconhecido, que é o caso do Estado de Israel. Estabelecido e reconhecido. Tá? Todavia, esse conceito e essa definição, em termos práticos,
não são a total realidade para o povo palestino, pois apesar de oficialmente, aqui, a Autoridade Nacional Palestina ser o ente estatal semi-autônomo que governa nominalmente uma parte dos territórios palestinos e que busca a soberania sobre os territórios em disputa, os conflitos territoriais com Israel são contínuos e frequentes. Tá? Na verdade, a Autoridade Nacional Palestina, desde 2007, é comandada, de fato, pelo Hamas, que aumentou a sua participação dentro desse órgão. Vamos para a segunda. Os marcos dessa histórica disputa territorial encontram respaldo ou encontram-se baseado em âmbito supranacional ou internacional, tá? Pois elimine 3. A primeira que você vai eliminar, olha o item B. Bilionários progressistas injetam vultuosos recursos do lado palestino, capacitando a colonizar terras israelenses. Nunca 25% de toda a riqueza do planeta está na mão de judeus, mas 23% na mão de muçulmanos. Tá? Bill Gates, origem judaica. Silvio Santos, origem judaica. Darren Buffett, origem judaica. Tá? Só para citar alguns judeus multimilionários. A B, eliminada. Olha a C, a Organização para a Libertação da Palestina, criada em 64, como representante legítimo do povo palestino, não reconhece legalmente o Estado de Israel. Primeiro, a Organização para a Libertação da Palestina se transformou em ANP, Agência Autoridade Nacional Palestina, e ele já reconhece a existência do Estado de Israel. Quem não reconhece a existência do Estado de Israel são os grupos fanáticos e grupos terroristas. Então, a B e a C elimina. Vamos para a D. A Organização para a Libertação da Palestina participa da ONU na qualidade de governo do Estado da Palestina. Falso. A Organização para a Libertação da Palestina, tá? Ela simplesmente foi substituída pela ANP, Autoridade Nacional Palestina, e a Autoridade Nacional Palestina, ela é membro convidado da ONU. O que é ser membro convidado? Entra mudo e sai calado. É como o Vaticano. O Vaticano é um membro convidado da ONU. Então, nós temos na segunda questão, item A de aprovação. A maioria dos Estados-membros da ONU reconhece o Estado da Palestina enquanto tal. Reconhece, isso é fato. Reconhece, mas a Palestina ainda não tem um assento definitivo na Assembleia Geral da ONU. Ainda está lá como país convidado. Vamos aqui para a terceira. Quando chegar na quinta, eu volto aí para vocês para dirimir as dúvidas. Olha a terceira. A questão árabe-israelense, né, derivada da criação do Estado de Israel e a guerra da Palestina, e a partilha da Palestina. 2. A Revolução Fundamentalista do Irã, de 79, com o estabelecimento de um governo liderado pelo Ayatollah Khomeini. 3. A ascensão ou crescimento, o surgimento de grupos extremistas, como o Estado Islâmico, com o objetivo de expandir o modelo teocrático e a promoção de uma série de atentados em cidades europeias. Quais fatos caracterizam os conflitos ocorridos no Oriente Médio? Cuidado com o item 3. É verdade que o Estado Islâmico
Estado Islâmico. Ele promove ataques, atentados nas cidades europeias. Isso é inquestionável. No entanto, o comando da questão está falando do Oriente Médio. Então, você já descarta o item 3 como verdadeiro. Então, onde tiver item 3 como verdadeiro, você já descarta. Logo, você consegue descartar, sem medo de ser feliz, o nosso item D. O item D vai embora sem maiores problemas. Tá? Tá aqui o item D fora do páreo. Certo? Vamos na sequência. Item 1. Item 1. A questão árabe-israelense deriva da criação do Estado de Israel e a partilha da Palestina. Tá? A Palestina não foi partilhada. Não foi partilhada. Existe a chamada solução de 2 estados, de 47, que era para criar 2 estados aí, o Estado de Israel e o Estado da Palestina. Mas apenas o Estado de Israel foi criado. Consequentemente, a 1 é falsa. Se a 1 é falsa, questão número 3, a nossa alternativa é o item B de bola. Vamos para a quarta questão para eu tirar as dúvidas se houver. Olha a quarta questão. O conflito entre árabes e judeus relaciona-se a disputas iniciadas antes da Segunda Guerra Mundial e aprofunda-se com a criação do Estado de Israel. As ações realizadas a partir da ONU e de outros estados nacionais foram insuficientes para estabelecer condições que propiciassem paz e resolução das divergências entre Israel e árabes. As consequências do conflito atingem diversas dimensões da vida social das populações envolvidas no Oriente, e condicionam no contexto histórico do Oriente Médio. Dentre as consequências desses conflitos, tá? Vamos passar o rodo geral, né? Consequências desses conflitos. Vamos lá. Cadê? 4, né? Diz assim: a manutenção de Jerusalém como capital nacional da Palestina, o que inviabiliza acordos de paz com Israel, que exige a alteração do Estatuto Político da cidade para retomar as negociações de paz. Tá? Primeiro, embora a Palestina exija que o Estado de Israel seja considerado, que Jerusalém seja considerada a capital palestina, que é uma das 5 cidades sagradas para os muçulmanos, isso não tem impedido, não tem inviabilizado, né? Não tem inviabilizado os acordos de paz. Tanto é que em 93 nós tivemos aí o Acordo de Oslo, elimina o item A. Na sequência, as guerras contínuas ao longo das últimas décadas e a ineficiência da diplomacia para solucionar a questão das centenas de milhares de refugiados, a maioria na condição de apátridas. O que são apátridas? O indivíduo que perdeu a sua pátria original. O item B é um item bom, deixa ele cozinhando. Vamos para C. A política de ocupação e o estabelecimento de colônias palestinas em território tomado de Israel, o que produziu uma expansão demográfica sem precedente na história do Oriente Médio e se configura como mais um obstáculo para um acordo de paz. Falso. Tá? Por quê? Porque existem as colônias israelenses, os kibbutzes, as comunidades, e existem os assentamentos palestinos. Né? Então, vejam, não é colônia palestina dentro do Estado de Israel. É colônia israelense em toda a Palestina, especialmente na região chamada de Cisjordânia, tá? Que é a zona de contato entre Israel e o país vizinho Jordânia, onde está a capital Jerusalém, que é sagrada para as 3 maiores religiões monoteístas do planeta. Então, elimino o item C, vou para D.
as sucessivas derrotas militares de Israel, sucessivas derrotas, o exército israelense é infinitamente mais preparado do que os outros grupos terroristas. A diferença é que o Estado de Israel é um Estado pequeno. Tanto é que nessa atual crise, Israel está convocando reservistas de todos os locais do mundo, inclusive brasileiros já foram para lá. Logo, a nossa alternativa da questão número 4 é o item B de bola. Vamos para número 5 para voltar para vocês para tirar toda e qualquer dúvida. Olha a número 5. Em 23 de outubro, após vários meses de discussões de mediação norte-americana, Israel e Sudão, que é um país da África, concordaram em estabelecer relações diplomáticas. Esse entendimento sucedeu àqueles alcançados entre Tel Aviv, que é a capital de Israel, e duas monarquias do Golfo, os Emirados Árabes Unidos, que é onde nós temos a cidade de Dubai, e Bahrein, com a assinatura dos acordos em 15 de setembro último. Em poucas semanas, 3 membros da Liga dos Estados Árabes, juntando-se ao Egito, 78, e a Jordânia, 94, abandonaram o boicote a Israel. Esse acordo aqui, aconteceu em 2020. Aí, a partir de 2021, o Hamas intensifica as suas ações. Por quê? Porque ele não tem interesse de que os países árabes muçulmanos celebrem a paz com Israel. De jeito nenhum. Inclusive, as lideranças do Hamas moram no Catar, têm vida bilionária, enquanto o povo palestino passa fome. Tá? Olha a quinta questão. Os acordos entre os países árabes e Israel ocorrem no espaço geopolítico caracterizado por questões históricas tais como, vamos lá, eliminando o absurdo que sobra a nossa resposta, a suspensão da venda de armas para governos islâmicos e o retorno dos Estados Unidos à política de isolamento. Os americanos estão isolados? Não. Os americanos já declararam, inclusive recentemente, amplo apoio ao Estado de Israel e já enviaram porta-aviões para o mar Mediterrâneo. Então, você descarta o item D. C. O distanciamento da política norte-americana para com Israel e a queda do governo palestino. O governo americano é parceiro político e econômico de Israel. E eu não posso também falar aqui de governo palestino, porque esse governo palestino, na prática, ele não existe. Tá? Existe a Autoridade Nacional Palestina, mas isso não constitui, de fato, um governo estabelecido. Então, elimina aqui o item C e o item D, devidamente eliminados. B. O apoio de Israel a um acordo nuclear com o Irã. Nunca. No Irã, tá? O Irã apoia um grupo terrorista chamado Hezbollah, que atua no sul do Líbano. E o Irã já declarou diversas vezes que, se tivesse armas nucleares, já teria destruído o Estado de Israel. Então, a nossa quinta questão tem como alternativa correta o item A de aprovação. Tranquilo? Vou voltar aí para vocês para tirar toda e qualquer dúvida. Até o presente momento, tudo na dúvida? Fala, Eberson, levantou a mão. Dúvida, dúvida? O Eberson levantou a mão, mas acho que não. Foi por engano. Não. Nenhuma dúvida? Se não tem dúvida, eu volto aqui para a resolução das minhas questões. Agora tem questão demais.
Opa, dúvida aqui. Pá, pá, pá. Questão número 1. Deixa eu dar uma olhada aqui nela. Número 1. Pá, 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 pá. Na questão número 1, ele quer a exceção. Não é a exceção? Ó, a questão número 1 diz assim, deixa eu voltar para ela, deixa eu compartilhar aqui com você, e aí volto para a resolução da questão número 1, certinho? Vamos lá. Questão número 1, para tirar a dúvida. Questão número 1. Na questão número 1, eu estou buscando a exceção, certo? A exceção. Então, o que é que ele diz? As dificuldades e contradições para a criação de um Estado palestino na região contribuem para a formação de grupos radicais que usavam o terrorismo na luta contra o Estado de Israel. Ele não quer na exceção? Aí o que é que ele diz? Nesses 70 anos ocorreram guerras, acordos, tratados e resoluções da ONU. Nesse contexto, a alternativa abaixo estão corretas. A exceção. Isso aqui, ó, a existência desses grupos não impediu que um Estado palestino fosse estabelecido. Nós não temos ainda um Estado palestino. Né? Existe a proposta de 47 e o Tratado de Oslo de 93, que criará um Estado palestino, mas o Estado palestino ainda, de fato, não existe. Então, como ele quer a exceção, a nossa alternativa número 1 é o item B de bola. Deixa eu voltar para aí, ver se eu esclareci a dúvida. Pronto, é esclarecido? Não, quanto ao ano não tem problema, porque a decisão do Donald Trump de transferir a capital, né? Donald Trump esteve até 2019 à frente do governo norte-americano, mas a decisão foi mantida. A embaixada norte-americana permanece lá em Jerusalém. É uma decisão que não foi revogada pelo Joe Biden. Algumas decisões do Donald Trump foram revogadas, como a saída dos americanos do Acordo de Paris, mas a permanência da embaixada norte-americana em Jerusalém, e não mais em Tel Aviv, foi mantida. Tranquilo? O ano só é importante se a questão for de caráter pontual. Se ela for processual, se ela estiver dentro de um contexto, por exemplo, um processo que se iniciou em 2011 com 2001, com a morte, com a destruição das Torres Gêmeas. Torres Gêmeas não existem mais, mas a guerra ao terror que começou lá em 2002 permanece. Então, está dentro do processo. Tranquilo? Vamos embora. Bora para a sexta questão. Daqui a pouco eu tenho que acelerar. Mas vai dar certo. Vamos lá. Sexta questão, quinta já foi. Bora lá. Sexta questão. Israel bombardeou a faixa de Gaza, né, pelo terceiro dia, a fim de atingir o Hamas, né? Grupo muçulmano que diz que combaterá incursões, né, combaterá as entradas que ocorrem em seu território. Aí continua. Israel realizou nesta sexta-feira, dia 6, novos bombardeios aéreos contra a faixa de Gaza, do qual seria uma resposta a tiros de morteiro lançados pelo movimento Hamas, que é o movimento de resistência islâmica. E aí continua aí. Esses são os enfrentamentos mais graves neste enclave palestino dos últimos 2 anos, que suscitam temor de outra guerra. Olha de quando é o texto. De 2016. Aí vem a questão. O grupo Hamas, entre outras ações, convoca a população palestina a se insurgir, a se revoltar contra Israel. Esse tipo de insurreição contra os abusos promovidos pelos israelenses
já ocorrido anteriormente, é denominado. Vamos lá. Primeira coisa que você vai eliminar sem medo de ser feliz. Nós vamos ter aqui o Ramadã. O Ramadã, Ramadã é, na verdade, uma espécie de Semana Santa muçulmana. Durante 40 dias, eles não comem carne, não fazem sexo e pregam um jejum. Só tomam ali no final do dia uma sopa, né? É o período sagrado para os muçulmanos, o Ramadã. Diáspora. Diáspora significa partida. É quando os judeus foram expulsos do Oriente Médio, lá no ano 70 depois de Cristo, e Jerusalém foi destruída pelo imperador Tito. Diáspora. É uma migração forçada. Aí nós ficamos com duas situações. Intifada, que é a revolta, e jihad, né? Intifada e jihad. Jihad é a guerra santa. Então, o Hamas convoca o povo para a guerra santa. Tá? Em 67, a revolta de 67 foi uma intifada, porque foi uma revolta vinculada àquele momento. Nesse contexto de 2016 e 2017, o Hamas convocou a população para a guerra santa. Eles acreditam que, morrendo na causa de Alá, eles vão direto para o céu, não passam não pelo purgatório. Olha a questão número 7. O conflito árabe-israelense contribui inequivocavelmente para tornar o Oriente Médio uma das regiões mais instáveis, mais complicadas do mundo. Sobre esse importante foco de tensão, é correto afirmar: a guerra do Yom Kippur, em 67, marcou o ápice, marcou o auge da expansão territorial de Israel. Falso. Em 67, não foi o Yom Kippur. Em 67, o que nós tivemos foi a Guerra dos 6 Dias. O Yom Kippur foi em 1973. Então, a minha primeira alternativa é falsa. Se a minha primeira alternativa é falsa, já elimino sem nenhum problema o item A e o item B. Nem preciso me dar o trabalho de analisar o item 2, porque o item 2 será verdadeiro por tabela. Olha o item 2. A cidade de Jerusalém é sagrada para 3 principais religiões monoteístas da atualidade: cristianismo, judaísmo e islamismo. O que é decisivo para gerar instabilidade na região. Verdadeiríssimo. Tá? O item aqui, totalmente verdadeiro. Vou para 3. A geopolítica da água desempenha um papel destacado no conflito, tendo em vista o controle exercido por Israel sobre os principais mananciais da região. Ok? Israel controla os principais mananciais da região? Sim, controla. Especialmente o Rio Jordão, né? Na década de 70, aconteceu ali a transposição das águas do Rio Jordão. Na década de 70, a transposição do São Francisco começou no Brasil em 1867 e ainda não foi concluída. Então, a 2 e a 3 são verdadeiras. A nossa alternativa é o item C de casa. Mas vamos justificar a 4. Pelo Acordo de Oslo, a Organização pela Libertação da Palestina e o Hamas reconheceram o Estado de Israel. O Hamas nunca reconheceu o Estado de Israel. O Hamas foi criado em 87 e um dos seus artigos, um dos seus preceitos, determina a destruição total do Estado de Israel. Então, a questão número 7, C de casa. Questão número 8, 0800. É aquela questão para você não zerar, né? É uma questão para lá de tranquila. Diz o seguinte: faz parte
dos grupos envolvidos nos conflitos da faixa de Gaza. Grupos envolvidos da faixa de Gaza, exceto a exceção de um. Você vai eliminar os mais fáceis. Hamas, com certeza, é o que está em conflito agora. Fatah também, é o grupo Al-Fatah, criado a partir da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina. Hezbollah, que atua no Líbano e é financiado pelo Irã. Mas, nesse momento, agora, né, o Hezbollah e o Al-Fatah estão apoiando o Hamas contra o Estado de Israel, sendo que o Hezbollah tem a sua base de operações no Líbano. O sul do Líbano é onde atua o Hezbollah. Então, o único grupo que não atua, porque esse grupo nem existe, é o Tabas, né? Tabas é uma rede de hotéis que existe no Egito e já sofreu até um atentado. Então, esse aqui é a nossa resposta incorreta, porque ele está pedindo a exceção à regra. Está pedindo a exceção à regra, nossa resposta C de casa. Nona questão, quando chegar na 10ª, volta aí para tirar dúvida e avançar no nosso conteúdo. Não é preciso mais escolher ser pró-Israel ou pró-Palestina. É preciso ser pró-paz. Esse é um escritor já falecido, né? É o Amos Oz. Vamos lá. Considerando a criação do Estado da Palestina, é incorreto afirmar. Muita calma nesta hora. Vamos lá, desmantelando essa questão. Primeiro, você vai eliminar, sem medo de ser feliz, o item A. A recusa árabe à partilha da Palestina, imposta pela ONU, gerou uma declaração de guerra contra os Estados de Israel por alguns países da Liga Árabe, em 15 de maio de 48. Esse conflito, que terminou em janeiro de 49, envolveu Israel, Egito, Iraque, Jordânia, Líbano, Síria e Arábia Saudita. Foi a famosíssima Guerra dos 6 Dias. O item A é verdadeiro. Tá? Na verdade, perdão, essa aqui foi a Guerra de Independência de Israel. O item B é que é a Guerra de 6 Dias. A Guerra dos 6 Dias foi consequência da atuação da OLP, a Organização para a Libertação da Palestina, da permanência das tropas da ONU na região e do bloqueio do Golfo de Aqaba, que prejudicou interesses israelenses. O Egito e a Síria e a Jordânia foram atacados e os judeus dominaram toda a Península do Sinai, a Cisjordânia e também as colinas de Golã, na Síria. Muito boa, verdadeiríssimo. Foi a partir de 67 que o Estado de Israel começa a expandir, né, a sua área territorial. Tanto é que a maior parte da Península do Sinai já foi devolvida para o Egito. Vamos para C. Em 93, Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel, e Yasser Arafat, líder da OLP, firmam em Washington um acordo prevendo a criação de uma Autoridade Nacional Palestina, ANP, com alguma autonomia administrativa e policial em alguns pontos do território palestino. Prevê-se também a progressiva retirada das forças israelenses de Gaza e da Cisjordânia. Verdadeiro. Volto a dizer, todas as tentativas de acordo que fracassaram por causa dos radicais muçulmanos. Hamas, Al-Fatah, Hezbollah, Brigadas de Guerra de Al-Aqsa, todos esses grupos radicais que têm algo em comum, que é o ódio mortal e a pregação da destruição do Estado de Israel. Logo, se A, B e C são verdadeiras, a nossa alternativa falsa é o item D. No século XIX, surgiu na Europa um movimento político e religioso que ficou conhecido como Al-Fatah. Nunca
O Al-Fatah foi criado, tá, a partir da década de 60, com a criação da OLP, Organização para a Libertação da Palestina. Ah, mas, Brando, eu não sabia disso. Aí continua lendo o item. Que visava o estabelecimento da Palestina de um Estado judaico. Sediado em Viena, esse movimento ganhou poder e influência com a atuação de Theodor Herzl, um jornalista austríaco que defendia a formação de uma nação judaica no território unificado. Nunca a Europa do século XIX era uma Europa altamente antissemita, contrário ao povo judeu. Então, a nossa alternativa de dado, 10ª questão, para fechar esse bloco. A Autoridade Nacional Palestina foi constituída em 94, em decorrência da ampliação dos acordos estabelecidos em Oslo, entre a OLP e o governo de Israel. Segundo este acordo, Cisjordânia e a faixa de Gaza serão divididas em 3 zonas. A, pelo controle da Autoridade Palestina. B, com o controle civil palestino e controle israelita para a segurança. E zona C, com pleno controle israelita, à exceção de civis palestinos. Esta zona compreende os assentamentos israelitas e as zonas de segurança, sem uma significativa população palestina. Sobre a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, é correto afirmar que é uma organização, tá? Primeiro, você vai eliminar o item A. Não é fundamentalista. Ela é uma organização de caráter político, tá? Mas não pode ser chamada de fundamentalista. Também não pode ser chamada de sionista, porque a OLP ela não é de origem judaica. Então, você elimina a A e elimina a D. E também você elimina a C, porque a maior parte da população da Palestina, a maior parte da população árabe não é xiita. A maior parte da população árabe é sunita. Então, a questão número 10, nós temos como alternativa o item B de bola. Deixa eu voltar aí para vocês, ver se tem alguma dúvida. Opa! Natália, no final da aula, Natália, eu mostro o gabarito inteiro. Pode ser? Que aí tu vai e printa. Dá certo assim para ti? Sem nenhum problema? Fale agora. Pronto. Deu certo aqui, né? Vamos embora. Meus minutos aqui estão se acabando. Professor? É aqui. Natália, eu estou sem retorno. Manda no chat. E aí também, depois da aula, a coordenação vai mandar o arquivo impresso, o arquivo já com gabarito. Esse que eu estou trabalhando aqui já vai para o grupo. Primeiro eu mando o sem gabarito, para você ter a gana para resolver, né? Porque o gabarito vicia. Aí depois eu resolvo as questões e aí sim eu divulgo o arquivo com gabarito, né? Você fica ali tentado a ficar olhando o gabarito. Cuida! Agora vamos desdobrar as questões de meio ambiente. Aqui vai ser ligeiro bala. Você pensar que não, já foi. 10 questõezinhas, agora mais 10 questõezinhas, né? A nossa proposta de reta final é, inclusive, ampliar o número de questões. Então, agora eu tenho aí mais ou menos 25, quase 30... Né? Quase 30 minutos para resolver essas questões. Mas é muito tranquilo. Vamos lá. Questão número 11. É um problema ambiental que ocorre com frequência no Brasil. Né? Problema ambiental que ocorre com frequência no Brasil. Então, se ocorre com frequência no Brasil, é a coisa mais fácil do mundo, porque isso aí está no jornal todo santo dia. Vamos desdobrar. Diz assim: e que, devido às suas consequências, tem provocado reações internas e internacionais. Normalmente está associado à ação de empresas madeireiras. Olha que coisa boa, ó.
ele aqui no finalzinho já dá a pista para a resolução das questões. Se está associado a empresas madeireiras, o que não tiver vinculado eu elimino. Primeiro, eu não posso falar de ausência de leis. As leis existem. Elas podem até não funcionar como deveriam, mas elas existem. Então, eu elimino o item A. Eu também elimino o item B, a ausência de áreas verdes, né? A capital do Ceará, Fortaleza, é uma selva de pedra. Ela tem uma árvore para cada 149 pessoas. A ONU diz que deve existir uma árvore para cada 14 pessoas, mas ainda assim existem áreas verdes. Então, eu não posso falar de ausência, eu posso falar de deficiência. Olha C, extração e exportação de minério de ferro e cobre. Até poderia ser, mas olha o que ele está falando aqui no texto. Empresas madeireiras e agronegócio. Consequentemente, o que é que eu tenho? Incêndio e desmatamento, como o que está acontecendo agora em Manaus. Né? O Amazonas está vivendo uma seca desgraçada, que vaca está dando leite em pó, boto está morrendo afogado, enquanto isso o sul e o sudeste embaixo d'água. Então, 11ª questão sobre o meio ambiente, D de dado. 12ª, qual fenômeno climático é caracterizado pelo aquecimento anormal das águas do Oceano Pacífico? Brando, o Brasil não é banhado pelo Oceano Pacífico, mas o que acontece? O Oceano Pacífico, ele é o maior dos oceanos. Então, o que afeta o Oceano Pacífico afeta o planeta em escala global. Então, vamos eliminar. Se eu estou falando de aquecimento, eu tiro a laninha. Laninha é o resfriamento. Moção são as chuvas lá do Sudeste Asiático. Ciclone. Ciclone acontece no oceano, tá? Tanto no Pacífico quanto no Atlântico. No Índico é tufão. E quando é sobre o continente, aí nós teremos o tornado. Então, se é aquecimento anormal das águas do Pacífico, é um fenômeno chamado El Niño, o menino, né? O menino, que é o aquecimento das águas próximo ali ao Natal. Por isso que o nome é El Niño, próximo ao nascimento de Cristo. Olha só a 13ª. A respeito dos impactos das mudanças ambientais e climáticas globais no setor de saúde, olha só você que vai fazer o concurso de Pera Branca, que é da área de saúde, o assunto meio ambiente é o assunto coringa. Ele se mistura a economia, se mistura a saúde, desenvolvimento, urbanização, está tudo vinculado. Item 1. As alterações de temperaturas de umidade e no regime de chuvas potencializam as doenças respiratórias. Verdadeiríssimo. Tá? Quanto pior a umidade, o ar fica mais seco, potencializa doenças respiratórias. Então, a primeira é verdadeira. O que não começar como verdadeira, eu elimino. Já elimino a C, somente a C. Vou para a segunda. Mudanças climáticas influenciam na propagação, no aumento, na difusão de vetores que transmitem doenças. Com certeza. Alterou o clima, altera toda a cadeia alimentar, altera a cadeia trófica, faz com que algumas regiões produzam mais mosquitos, né? Nós eliminamos as rãs são predatórias de uma série de insetos nocivos ao homem, e aí isso desequilibra a cadeia, gerando aumento das doenças. Primeira e segunda, verdadeira. Se a primeira e a segunda são verdadeiras, eu já consigo eliminar o item A. E elimino o item D. Eliminei a D, já tinha eliminado a C, nós ficamos como alternativa correta, sem medo de ser feliz, o item B de bola. Todos os itens são verdadeiros. Olha a terceira assertiva. A ocorrência mais frequente de eventos extremos impacta diretamente a saúde e o bem-estar da população.
Certeza. E, inclusive, aumenta os custos de produção econômica das empresas. Mais gente precisa faltar para tratamento médico. Olha a questão número 14. Só de ler o texto dá um desânimo na cabeça da pessoa, mas vamos lá. A pauta socioambiental está nas mesas de debates e expressões como injustiça ambiental. Marque aqui, ó. Injustiça ambiental, tá? É importantíssimo. Injustiça ambiental. Ganham mais espaço nos diálogos. Elas sinalizam a dificuldade de promover a adaptação às mudanças climáticas. No Brasil, esse debate teve impulso recente. A tragédia, olha a questão recentíssima, ó. A tragédia no litoral norte de São Paulo durante o Carnaval, quando um temporal histórico deixou rastro de mais de 60 mortos e quase 2.000 pessoas desabrigadas, em uma região que fora negligenciada quanto aos riscos de deslizamento, e uma enchente histórica que deixou a cidade do Acre isolada e moradores sem acesso aos serviços básicos, em março do mesmo ano. Com base no trecho e nos exemplos de desastres socioambientais citados, assinale a alternativa que interpreta corretamente o sentido da expressão injustiça ambiental, tá? Então, o texto todinho para falar de uma coisa, injustiça ambiental. Elimina de cara o item A. Os eventos extremos afetam mais as populações historicamente excluídas. É isso que é injustiça ambiental? Não. Isso aqui é consequência da injustiça ambiental. Então, você elimina o item A. Vamos para B. A vulnerabilidade social na avaliação dos impactos dos desastres ambientais é uma variável indiferente. Não é indiferente. Que a pessoa que tem mais condição financeira, ela vai se proteger melhor, inclusive, de desastres ambientais. A e B descartada. Vamos para C. Os agentes ambientais e climáticos extremos afetam igualmente toda a população? Claro que não. Nunca é igualmente. Sempre vai atingir a população de menor renda, de menor poder aquisitivo, de pior condição de moradia, de maneira mais forte. Então, a B e a C eliminadas, a nossa questão 14, D de dado. Os fenômenos naturais penalizam mais os grupos que vivem em áreas rurais do que os que vivem em regiões urbanas. Injustiça ambiental. É fato, porque na zona rural os recursos são infinitamente menores. Então, nós temos na 14, D de dado. Vamos para 15. O novo marco global da biodiversidade, que foi acordado, foi assinado, foi discutido em dezembro de 2022 por quase 200 países participantes da 15ª Conferência da ONU sobre Biodiversidade, COP15, Montreal, no Canadá. É um resultado negociado ao longo de 4 anos, com atraso em função da pandemia, e que está sendo considerado por especialistas como equivalente em importância ao Acordo Climático de Paris, porém com foco na biodiversidade. O Acordo de Paris é o COP21, e esse texto fala do COP15. O COP15, ele aborda a importância da biodiversidade. Então, vamos lá. Uma das metas mais ambiciosas, mais importantes, estabelecidas pelos países participantes da conferência foi, primeiro, elimina o item A. Qual é o erro do item A? A adoção de políticas de reflorestamento com espécies exóticas. Se eu estabeleço uma espécie exótica, uma espécie diferente em um ambiente, ele vai causar desequilíbrio ecológico. É o que aconteceu no Cerrado brasileiro, quando colocaram eucalipto.
Eucalipto suga uma quantidade de água absurda e tem uma madeira doce. Isso faz com que haja o aumento da produção de formigas, desequilíbrio ecológico. B, a introdução da educação ambiental em todos os níveis de ensino? Não. A educação ambiental em todos os níveis de ensino foi estabelecida em 96. LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. Isso não foi de agora. E a educação ambiental, ela está sendo discutida desde a década de 60, né, pelos pedagogos. A, B e C, A e B eliminada. C, a criação de programas destinados à divulgação pelas mídias locais. Minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Mídia local não tem dinheiro para nada, só as mídias nacionais e porque negociam a própria alma. A, B e C eliminada, a nossa alternativa é o item D de dado. A conservação dos habitats terrestres e aquáticos até 2030. Preservar pelo menos 30%. 30%, o total é 100, né? 30% pelo menos. Tranquilo? Deixa eu voltar aí para vocês. Cuida! Alguma dúvida dessas primeiras 5 questõezinhas sobre meio ambiente? Meio ambiente é um assunto que a gente vê com muita frequência. Nessas questões, as enchentes lá de São Paulo, né, os deslizamentos, enchente no Acre, queimados que estão acontecendo agora na Amazônia, ou seja, nós vamos chegar na prova tranquilos. Por quê? Vimos todos os assuntos. Pode ser que o INPA traga aí uma armadilha, uma coisa muito estranha fora do circuito, mas é muito pouco provável mesmo. Bora lá, falta só 5 questõezinhas, deixa eu correr aqui para resolver essas 5. Quando eu digo correr, é ler só com uma frequência maior, né? Mas nós não vamos perder informação, não se preocupe. Olha a questão 16. A 16 diz assim: políticas públicas em todo o mundo têm sido reorientadas para o cumprimento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a ODS. No Brasil, o cumprimento dos ODS está seriamente comprometido. No Brasil, entre as metas cruciais dos ODS, né, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, não cumpridas está. O que é que o Brasil não conseguiu estabelecer? Primeiro, né, nunca foi do ODS, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, o item D, forte concentração da população em áreas rurais. Não. A população brasileira é 86%, 87% urbana. Então, você descarta o item D sem medo de ser feliz. Na sequência, a pequena proporção de idosos. Nunca. A população brasileira está envelhecendo. E a você que é professor, né, semana passada foi aprovada uma mudança na aposentadoria dos professores. Agora os professores vão poder se aposentar aos 55 anos, a idade mínima. Era 58, caiu para 55. Lembrando que idade de professor é igual a idade de cachorro, viu? 1 ano em sala de aula equivale a 7 anos de vida. É barra pesada. C e D eliminados. D, o fraco crescimento vegetativo provocado pela alta taxa de mortalidade. Não. O Brasil está crescendo numa velocidade menor, mas continua crescendo. Então, o que é que o Brasil ainda não conseguiu cumprir? Alta proporção de população vivendo abaixo da linha de pobreza. Mas isso é desenvolvimento sustentável? Sim, porque o desenvolvimento sustentável, ele define politicamente correto, ecologicamente correto e economicamente viável. Não pode trazer prejuízo à natureza e tampouco ao ser humano. Se eu não tenho qualidade de vida, eu não tenho desenvolvimento sustentável estabelecido. Vamos para 17. Esta fonte ainda dá seus primeiros passos no Brasil, mas diferentes iniciativas podem colocar o país na rota mundial de uma produção de substância vista como uma das principais alternativas
para a redução do uso de fontes com carbono. Fontes com carbono, os famosos combustíveis fósseis, petróleo, carvão mineral, gás natural e xisto. Ok? Então, vamos lá. Questão número 17. O principal vilão do efeito estufa e do aquecimento global. A notícia faz referência. Se eu estou querendo combater o aquecimento global, não pode ser o item A. A energia geotérmica dos vulcões e geysers emite para a atmosfera uma grande quantidade de CO2 e enxofre. Então, você descarta o item A. Na sequência, nós não temos hidrogênio azul, é hidrogênio verde, que é obtido a partir da água, que é o projeto que está acontecendo no Complexo Industrial Portuário do PECEM, hidrogênio verde. A e B descartada. Terceira que eu vou eliminar sem medo de ser feliz. Tá? O item C, a energia maremotriz produzida a partir do movimento das ondas e marés. Seria, mas essa maremotriz é muito cara. O Brasil não tem nenhuma usina de maremotriz. Teve um projeto que foi implantado no Ceará, mas já foi desativado em 2016. Foi desativado sem nunca ter funcionado. Então, nosso grande potencial é esse aqui, ó. Energia solar, fotovoltaica. Então, questão 17, D de dado. Questão 18. Em junho de 2023, dentro do prazo da nossa prova, indígenas do Brasil inteiro fizeram manifestações contra o projeto de lei 490/07. 07 é o ano, 2007 foi proposto esse projeto de lei, o famoso marco temporal, né? Que é o marco que vai determinar ou orientar como será a demarcação de terras indígenas. Primeiro, você vai eliminar o item A devolução das terras indígenas como território indígena para a nação. Nunca. O que está demarcado, não será devolvido. Descarta o item A. Descarta na sequência o item C, a total proibição de demarcação de terras. Só esse ano, agora em julho, o Luiz Inácio Lula da Silva, o presidente, ele fez a demarcação de 6 áreas indígenas. No Ceará, em Minas Gerais, em Goiás, no Rio Grande do Sul, né? Tem até uma questão que nós já trabalhamos anteriormente sobre essa demarcação de terras. É o Rio do Peixe, lá no Rio Grande do Sul. A eliminada, C eliminada. D, a dissolução das demarcações de terras indígenas. Nunca, de jeito nenhum. O que está demarcado, tem força de lei. Então, consequentemente, nós só temos o item B. O marco temporal foi rejeitado, ele não passou, foi vetado, tá? Não passou na Câmara. Ele determina que as terras indígenas só terão validade se for comprovada a presença indígena na área que será demarcada até 1988. Tá? Se não houver presença indígena nessa área, essas áreas não serão demarcadas como território indígena. Daí a polêmica. Vamos lá. Questão 19 tem essa imagenzinha colorida, né? Padrão de qualidade IB. Aqui, ó. Um rio e aí pingando sangue, né? Gotas grossas de sangue. Aí diz assim: o sangue do texto escorre de qual problema da Amazônia atual? 0800. É a questão para você não zerar. Não tem a ver com as enchentes. Na verdade, a Amazônia está passando pelo período de seca. As chuvas se intensificam entre janeiro e maio. Não tem a ver com alteração climática, embora exista uma seca e queimadas acontecendo constantemente na Amazônia, mas não é o nosso caso em si.
Não é navegação esportiva, minha Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, né? A navegação esportiva, ela tem um impacto pesado, um impacto grande sobre a fauna, né? Sobre os peixes, sobre os animais do rio, jacaré e tal. Aí sim, mas não é o forte da região amazônica a história da navegação esportiva. Então, o grande problema ali é o garimpo ilegal. O garimpo ilegal brasileiro, ele usa ainda uma quantidade absurda de mercúrio. Você que tem filho, filha, ou não, né? Não tem filho ou filha, mas tem em casa sobrinho, ou para você mesmo, um termômetro. Agora, não estão sendo mais vendidos termômetros de vidro, agora só digital. Por quê? Porque o termômetro de vidro antigo era baseado em mercúrio, e o mercúrio é altamente contaminante. Contamina o rio, contamina o solo, contamina os peixes, consequentemente contamina o homem, né? Então, a imagem faz uma alusão, faz uma referência aí ao garimpo ilícito, inclusive com a presença do PCC na região, primeiro comando da capital. E aí, a questão número 20, que está num nível um pouquinho puxado. Vamos lá. Ao contrário do que apregoam, do que pregam os criminosos que lucram com a extração do ouro, o garimpo ilegal é uma atividade que possui diversos impactos negativos e que devem ser lembrados sempre. Assim, podemos reunir forças para combater este crime e interromper o ciclo de ilegalidade que se aloja no interior da Amazônia, junto com as dragas, balsas e escavadeiras hidráulicas. Por isso, a imagem aqui, ó, está mostrando uma balsa e uma draga. Vamos lá. O trecho acima trata da afirmação de especialistas em preservação ambiental que garantem haver danos irreversíveis na prática do garimpo ilegal, principalmente aos povos originários, né, os indígenas, que vivem nas regiões onde eles se instalam. Qual foi a ocorrência identificada neste ano de 2023 que tinha como principal causa a exploração do garimpo ilegal? Bora lá. 0800. Não foi o assassinato de indigenistas, isso foi ano passado, 2022, né? Um indigenista e um repórter, o Tom. Elimina também o desmatamento da Amazônia, que está acontecendo agora juntamente com as queimadas, mas isso não foi a primeira causa. O desmatamento ocorre vinculado ao garimpo, mas a crise de 2023 não foi essa. B, a contaminação da água consumida pela população das cidades próximas às regiões de garimpo. Isso também acontece, mas não foi a principal causa. A principal crise está definida aqui, ó. A crise humanitária na terra Yanomami, ok? E aqui, para quem quiser printar, ó, finalzinho, o nosso gabarito. Tranquilo? Gabarito aí todinho pontuado, para você não ter problema. Ah, não tinha gabarito. Tá aí o gabarito, e aí vai também, fim da aula, vai o gabarito para a coordenação, na verdade já foi, né, para a divulgação do gabarito integral nos grupos. Vou só voltar para aí, ver se tem alguma dúvida. Dúvida, meninos? A hora é agora. Olha aí, todo mundo acertando aí o item. Crise dos índios Yanomami, que não estão só no Brasil. A maior parte está no Brasil, mas também tem índio Yanomami lá na Venezuela, que estão passando por uma crise ainda maior do que a crise que acontece em nosso país, porque a Venezuela está vivendo um momento econômico extremamente difícil. Tranquilo? Não tendo mais dúvidas, nós vamos ficando por aqui. E aí nós voltamos na terça-feira à noite. Meu sonho era poder comer pão, Everson. Imagina comer camarão.
A todos vocês, bom descanso, e daqui a pouco nós teremos a nossa provinha e o sucesso está cada vez mais perto. Abraço a todos, fui!